E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e no vídeo de hoje você irá aprender como neutralizar possíveis invasões de cores usando números simples no Photoshop. A verdade é que existem várias maneiras de neutralizar invasões de cores no Photoshop. Com o Color Balance, você tem a possibilidade de alterar as cores de forma numérica e aplicar valores específicos para obter cores mais neutras e de forma bastante simples. Iremos utilizar uma camada de ajuste para realizar uma edição não destrutiva e assim manter todo o processo editável através do Color Balance, trabalhando separadamente nas faixas de tons de sombras, tons médios e realces, ou shadows, midtones e highlights. Então chega de papo e vamos entrar em ação. Com a imagem aberta no Photoshop, primeiro vamos identificar as principais áreas da imagem que nos possibilita neutralizar as cores. É importante dizer que nem todas as imagens terão uma referência de cinza ou um tom neutro para facilitar esse processo de neutralizar as cores. Então vamos, nesse caso, poder usar o Color Balance para deixar o processo mais simples. E quais são essas áreas que vai nos possibilitar neutralizar possíveis invasões de cores? São as áreas de sombras, meios tons ou tons médios e as áreas de realces ou as áreas de luzes. Já com a imagem aberta aqui no Photoshop, vamos tentar identificar essas áreas na imagem. Vamos procurar aqui uma área que tenha informação, uma área que a cor já não esteja completamente comprometida, ou seja, estourada, com pouca informação. Para isso nós vamos pressionar a tecla F8, ou vir até o menu Window, escolher a opção Inf ou Informações e vamos localizar uma área de sombra. Então procure sempre áreas que tenham mais informações, que não estejam muito próximo de estourar ou de zerar as cores. Então em RGB, quanto mais próximo os valores estiverem de zero, menos informação terá naquela área, ou seja, menos informação de cor você terá para trabalhar naquela determinada região. Então aqui na agenda, no caderno, possivelmente a capa é preta, mas como está muito escuro, então a gente tem pouca informação nessa área, sem contar também que existe uma invasão natural de cores da grama se refletindo aqui nessa região. Então vamos buscar uma área que provavelmente seja um pouco mais neutra. Então vamos aqui na própria roupa da modelo, aqui na blusa dela, buscar uma informação de preto. Para isso você irá selecionar o conta-gotas, a tecla de atalho é a letra I. Vamos simplesmente dar um clique nessa área, automaticamente o Photoshop traz essa informação de cor aqui no primeiro plano. Então vamos separar essa cor. Eu vou criar uma nova camada aqui, só para ilustrar, mas quando você estiver executando esse processo, você não vai precisar fazer isso. Então vou criar uma nova camada aqui só para a gente exemplificar, Vou preencher aqui de preto, ok. Aliás, vou preencher com a informação que a gente pegou, que vai servir como base para a gente neutralizar as áreas de sombras, ok. Agora eu vou duplicar essa camada, vou mover ela aqui para o lado, ok. Agora nós vamos buscar uma área que poderia ser um tom médio, uma área que poderia ser um tom de cinza. Como aqui na imagem não tem nenhuma área que me dá certeza que essa aqui pode ser um tom de cinza ou um tom médio, vamos ver aqui na área do brinco aqui da modelo, que é uma área é uma espécie de cristal, que tem essa possibilidade de ter tanto tons de altas luzes como tons médios também. Vamos clicar em uma região dessa. Então, aqui não significa que seja de fato um tom neutro, mas existe essa possibilidade. Então a gente pode trabalhar dessa forma, para ver se
é possível atingir um bom resultado usando também essa referência. Então, capturei a cor, vou preencher aqui o segundo quadrado que a gente duplicou, ok? Agora eu vou duplicar novamente e vou procurar uma referência de realce, uma referência de branco que eu tenha na imagem. Então, vou carregar aqui a seleção e como a gente sabe que normalmente folhas de caderno de agência são brancas, como a gente sabe que normalmente folhas de caderno de agência são brancas, como a gente sabe que normalmente folhas de caderno de agenda são brancas, então vamos pegar uma referência aqui onde não esteja estourado. No caso do branco, quanto mais próximo de 255 as variações de cores, veja aqui no info, quanto mais próximo de 255, quando as imagens estão em RGB, mais próximo de estourar essas cores estarão. Então, evite valores muito próximos de 255, porque isso pode limitar a sua capacidade de remover a invasão de cores em áreas mais claras. Então, vamos buscar uma informação de cor aqui. Então, vamos definir aqui como sendo uma referência de branco, né? A gente definir as áreas de realce, para neutralizar essas áreas. Então, vou preencher aqui, ok. Vou colocar num grupo, só para ficar mais fácil para a gente movimentar essas cores. Então, nós definimos as áreas de sombras, meios tons e as áreas de realce, ou shadows, midtones e highlights, caso você também esteja trabalhando com a versão em inglês do Photoshop. Agora nós vamos criar marcações de cores usando as referências que nós criamos. Então, com a ferramenta Color Sampler Tool, nós vamos criar uma referência de informação de cor para Shadows. Automaticamente, veja que foi criada uma marcação, né? Uma marcação fixa da cor que nós usamos como referência. Vamos clicar na área também de tons médios, ele vai criar uma própria marcação. Lembre-se de manter, né, essa informação sempre em RGB, né, porque assim é mais simples da gente trabalhar com os números. E, para finalizar, uma marcação para as áreas de realce ou highlights, né, para neutralizarmos também as áreas claras da imagem. Então, uma vez que você tem identificado, né, as três principais áreas que nos permitem neutralizar as possíveis invasões de cores da imagem, nós iremos criar uma camada de ajuste através do Color Balance. Clique no botão de camada de ajuste e escolha a opção Color Balance. Assim como nós determinamos as referências que serão, né, neutralizadas usando o conta-gotas, aqui no Color Balance você também tem essas três referências, que é de sombras, tons médios e realce, ou shadows, midtones e highlights. Então, vamos começar em shadows. A primeira referência que nós criamos está aqui, né? A número 1. Então, aonde nós temos esses valores. Então, a ideia aqui é deixar esses valores próximos, valores iguais. Quando nós temos uma imagem em RGB, quanto mais próximos os valores estão, significa que mais neutra aquela cor é. Ou seja, mais próximo de cinza aquela cor será. Então, caso a sua imagem não esteja em RGB, você pode clicar aqui nesse ícone de conta-gotas e alterar aqui, né, para o modo de cor RGB. Criamos as três referências. Vamos trabalhar primeiramente na faixa de tons, né, de sombras na imagem. Então vamos lá. O que nós temos que fazer é aproximar esses valores. Então eu tenho 10 de vermelho, 24 de verde e 23 de azul. Então o que nós temos que fazer? Vamos abaixar o verde, né? Automaticamente isso fará com que
a imagem ganha magenta por ser a cor inversa do verde. Então, eu coloquei menos 13, deu 11 de verde. Vou colocar menos 14, deu 9. Então, né, vamos deixar em menos 13 mesmo. Agora a mesma coisa com azul. Vamos diminuir o azul, automaticamente a imagem ganha amarelo por ser a cor inversa. Então, ok. Então foi possível colocar 10 de vermelho, 11 de verde e 10 de azul. Ok, agora vamos para os tons médios. Nós temos 103, 133, 109. Então vamos tentar neutralizar essas cores. Vou deixar 109, né, usando o mesmo raciocínio, né? Se eu estou tirando cian da imagem, automaticamente a imagem está ganhando vermelho. Agora vamos para o verde. Vamos diminuir o verde, né, para que ele se aproxime. Ao tirar o verde, automaticamente a imagem ganhou magenta. Então aqui nós temos, né, 109, 109, 109. Beleza. Agora vamos para os highlights ou realce. Bom, aqui nós temos 254, 244 e 223. Vamos aproximar esses valores. Vamos tentar baixar um pouquinho aqui o azul. Quando as cores estão muito próximas, né, de estourarem, dificilmente você vai conseguir fazer com que esse valor, né, no caso aqui o blue está 254, se você tentar aqui, se você tentar reduzir esse valor, dificilmente será possível, né? Porque como ela já está uma cor muito próxima de estourar, ou seja, de perder completamente a informação, existe essa dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esses valores para que todos fiquem em 254. Depois, nós podemos resolver esse problema para com que a imagem não fique perdendo informação pelo fato das áreas claras estarem muito claras, né? Muito próximas de ficarem estouradas. Então, você precisa neutralizar as áreas de sombra, as áreas de tons médios e as áreas de realce, ou shadows, highlights e midtones. Bom, nem sempre no primeiro ajuste você vai conseguir a imagem 100% neutralizada. Nesse caso, apenas com o primeiro ajuste, nós obtivemos um resultado de uma imagem muito avermelhada, né? Com magenta predominando. Então nós vamos repetir o processo em algumas faixas de tons. Então vamos voltar aqui no Shadows e vamos ver como que ficou os números agora. Então nós temos 19, 4 e 10. Como a gente percebe que o magenta predominou, né, que a imagem ficou indo para o vermelho, então nós podemos ou diminuir o vermelho ou diminuir o magenta automaticamente aumentando o verde. Então vamos deixar aqui em 13, vamos diminuir um pouco do vermelho, 12, 14 e aumentar um pouco do azul para neutralizar mais. O aspecto muito avermelhado a gente já conseguiu resolver. Agora vamos em midtones, né, ou tons médios, e vamos neutralizar essas regiões um pouco mais. Então nós temos 132, 126 e 111. Ok, reduzir um pouco o vermelho, né, automaticamente aumentando o azul, ou melhor, reduzir o vermelho, automaticamente se ganha um pouco mais de cian na imagem. E vamos aumentar o azul agora para ganhar um pouco mais, para diminuir um pouco mais do amarelo. Ok? Eu vejo que quando eu aumento o azul, nas áreas de sombras está alterando muito também o azul. Ou seja, isso significa que essas áreas de meios tons, provavelmente, ela naturalmente não é de fato uma área de meios tons, né? Porque quando eu altero ela, eu estou mudando agressivamente as áreas de sombra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui, né? Vai voltar novamente nas áreas de sombra e agora nós temos uma imagem que estava visivelmente esverdeada, né? E
agora nós temos ela com condições de cores muito mais neutralizadas. Então, vejo o antes e o depois. Como nós neutralizamos as áreas de altas luzes na imagem e ela ficou muito próximo do limite, né, que a área mais clara em uma imagem RGB é 255, ela ficou em 254, significa que a gente perdeu informação de cor nas áreas de altas luzes. Então veja que aqui tinha algumas linhas, provavelmente você vai conseguir visualizar no vídeo, né? E essas linhas perderam, ou seja, ficou muito estourada, lavada essa região da imagem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente mudar o modo de mesclagem da camada do Color Balance de normal para Color. Então, assim nós temos as possíveis invasões de cores corrigidas sem afetar, né, a luminosidade da imagem. Então, a gente simplesmente alterou as cores da imagem e preservou as condições de luzes original da imagem. Bacana essa dica, né? Então é isso. Nem sempre nós teremos as cores ideais, né? O ponto branco, o ponto preto, o ponto neutro para a gente calibrar ali com precisão. Mas usando o Color Balance é possível você identificar áreas que podem te dar um norte, uma referência de aonde é possível neutralizar essa imagem, né, e obter resultados super interessantes, cores mais neutras, de forma bastante simples. Então, mais uma vez, veja o antes e o depois. E aí, curtiu as dicas? Curtiu o vídeo? Então compartilhe esse vídeo para ajudar um amigo. Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.